Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Tudo bem com você? Que bom contar com tua audiência. Que legal saber que você está nos ouvindo. Sou Valdemar e vamos ficar juntos em mais um Espalhando Saberes do Corpo e Alma. E continuaremos bater o nosso papo com a psicóloga Priscila, que na aula passada nos orientou sobre relaxamento. Naquela aula, garanto que eu fiz o exercício mental e gostei. Você que faz parte dessa turminha linda, fique atento, que agora é com Priscila. Olá, jovenzinho do 7º ano. Quero dizer a você que tá super legal partilhar esses temas maravilhosos com você. E aí, está feliz como eu? Boto fé que sim, pois esses momentos que estamos passando juntos nas radioaulas são únicos. Hoje iremos discutir um tema muito legal e importante. Vamos falar sobre motivação. Você sabe o que é motivação? Pense um pouco. Isso mesmo, motivação é um mecanismo para a conquista de um objetivo, ou seja, é o desejo que te leva a conquistar um sonho. Por exemplo, você poderia dizer assim para mim: Priscila, eu tenho o desejo de me formar na profissão dos meus sonhos, porém está muito difícil para mim. Primeiro, porque eu tenho dificuldades em algumas matérias e o principal de tudo é que eu não acredito que sou capaz de alcançar meus sonhos. Muitas pessoas me chamam de preguiçoso ou preguiçosa e eu acredito que talvez esse seja o motivo para eu não me sair bem nas minhas atividades. Priscila, e o que essa turminha do 7º ano pode fazer para se tornar aluno motivado, mesmo com suas limitações? Ótimo, meu amigo Valdemar. A motivação está na sua vontade de lutar para conseguir atingir um objetivo, mesmo com tamanhas dificuldades, certo? Se você, meu jovem aluno, estiver com alguma dificuldade, não se apavore. Peça ajuda aos seus familiares, professores e colegas de turma. Não dê ouvidos aos pensamentos negativos que falam para você em relação à sua capacidade intelectual. Como diz Renato Russo, se você quiser alguém em quem confiar, confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Obrigado, Priscila. E aí, galera do 7º ano? Gostou? Foi legal demais essas dicas. Mas tem uma outra dica importante que eu quero passar para você. Foque na sua vida. Tenha força para lutar. Busque um bom desempenho na escola. Tudo bem, você não está indo à escola, mas a escola está indo até você. Portanto, faça as atividades nos kits de estudo que você recebeu. E também, busque momentos de alegria, de descontração e fique em paz. Até mais, jovem aluno. Até a próxima aula. Contamos com vocês. Pois é, legal demais, viu? Porque, na verdade, cada orientação desta serve como um combustível para nós continuarmos firmes. Valeu! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano, professor da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, certo? E estou aqui para apresentar para vocês mais um programa Espalhando Saberes com a Matemática. E estou com ele aqui, nosso querido professor Jailson. E aí, professor, tudo bem? Olá, eu sou o professor Jailson e também sou professor da Rede Municipal de Ensino, viu, da cidade de Oeiras, certo? E está tudo bem comigo, graças a Deus. Espero que todos estejam bem à vontade, né? Pois hoje o nosso tema é muito gostoso, viu, pessoal? Certo, Adriano? Certo, professor. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí muito especial: águas sem fronteiras, né? A gestão que depende de cada um de nós.
E aí, professor, fale um pouco sobre esse tema. Olha, é um tema muito bom, né, pra gente discutir e abrir a nossa mente. Nós sabemos, né, que o planeta, ele é conhecido como o planeta água, né? A Terra, ela é conhecida como planeta água, né? Tem até uma música lá, né? Terra, planeta água. Mas eu vou continuar aqui com o tema que eu não sei cantar, não. É pior do que... Certo, professor. Certo? Minha gente, a Terra, ela apresenta um dinâmico ciclo hidrológico, né, caracterizado pelo movimento das águas das nuvens, né, para o solo. Aquele vai e vem, né, da água da nuvem vem para o solo, do solo retorna, né? Então, ela apresenta esse ciclo hidrológico, que é caracterizado pelo movimento dessas águas, né, que vai lá das nuvens para o solo, para os aquíferos, para os rios, lagos, mares. E por meio da energia solar, né, ele retorna para as nuvens, não é isso? Através da evaporação, não é mesmo? Nesse processo natural, né, isso aí é um processo natural que acontece naturalmente, sem intervenção do ser humano. É isso, né? Nesse processo não há fronteiras, né, políticas, não há fronteiras econômicas, sociais, culturais ou institucionais que a detenham. Esse processo aí não tem a influência do ser humano de jeito nenhum. No entanto, as dinâmicas, o dinamismo político, econômico, social, cultural e institucional afeta marcantemente a água do globo. Quando o planeta é visto do espaço, né, quando a gente olha ele lá de cima, o que acontece? A gente vê uma grande cobertura azul. Ele se sobressai sobre a Terra. Por quê? Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Entretanto, minha gente, a maior parte da água no planeta ela é salgada. A maior parte da água que possui, que o planeta Terra possui, ela é salgada. Há apenas 2,7% de água doce. E desse percentual, apenas 0,1% corresponde à água doce disponível para utilização. É pouquíssimo. A gente tem muita água, só que a maior parte é salgada. Uma quantidade da água disponível doce que a gente tem, ela é congelada, né? E uma minoria ali, bem pequenininho mesmo, é que está disponível para a nossa utilização. É isso aí, professor Jailson. Temos que ter muita consciência, né? Pois a água é fonte de vida para todos os seres vivos. É por isso que quando tem as expedições, né, que vão para os espaços, atrás de outros planetas, certo? A água é um dos principais recursos, né, primeiramente procurado, pois ela é um indicador, né, que pode haver vida. Justamente, isso mesmo, Adriano, isso mesmo, né? Temos que ter a água presente em nossas vidas. É isso aí, professor, né? E a sua importância pode ser demonstrada por permitir sobrevivência dos seres vivos, né? Ela equilibra e conserva a biodiversidade e ela também regula o clima, né, do planeta. A água está presente em grande quantidade nos demais seres existentes e no meio ambiente, ou seja, ela é um bem comum, ok? Ok. Existem também os alimentos que são riquíssimos em água. Um exemplo aí é o alface, né, que tem sua composição aí cerca de 95% feito de água, certo? Justamente. Essa questão aí do clima aí é muito interessante você observar, né? Nós vemos hoje a questão das altas temperaturas, né? Justamente por conta disso. Mas, Adriano, além disso, a gente tem que observar, né, que os seres humanos eles utilizam a água não só para beber, né, mas também para realizar uma grande quantidade de atividades. As principais, o principal aqui mesmo, a agricultura, a indústria e o consumo. O consumo, eu acho que a gente consome menos água do que a indústria e a agricultura. A agricultura, o desperdício de água na agricultura ele é enorme, né? Muita gente tem um processo de irrigação no horário errado. Se estiver ventando no processo de irrigação ali, meu amigo, se for por aspersão, o desperdício de água é enorme, certo? A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo do ser humano. Ele desempenha diversas funções, ajuda muito na questão do organismo do ser vivo, né, do ser humano, no caso. A gente pode estimar que cerca de 60% do peso do corpo, né, da massa corporal, é composto por água. Por isso é indicado por especialistas, né, que a gente ingira em torno de 2 litros de água por dia. É o mínimo que a gente tem que ingerir. Certo, professor. Mas você sabia que mesmo, né, o ser humano sabendo aí da importância da água na vida, certo? Ainda tem a questão da poluição, que representa uma ameaça real, né, à qualidade da água que temos, né? Também representa ameaça aí na saúde e ao meio ambiente. Os produtos tóxicos, como metais pesados, cadmio, né, o mercúrio, que são empregados nas indústrias, eles produzem, né,
detritos que são despejados diretamente nos rios, nos lagos, né, e nas águas do mar. Aí vem a poluição. Esses detritos podem matar os organismos vivos e acumular os tecidos, né, dentro dos peixes e crustáceos. Estes animais fazem parte da cadeia alimentar humana. A ingestão deles pode provocar graves danos à saúde, né, dos seres humanos, certo? E também tem os nitratos e pesticidas, que são utilizados, né, na agricultura e contaminam o lençol freático e são associados ao desenvolvimento, né, de vários tipos de doenças. Justamente, Adriano. Então, pela qualidade de vida hoje e pela sobrevivência das gerações futuras, é preciso que a gente proteja os mananciais, né? Recupere rios poluídos, incentive a educação ambiental e o uso consciente da água. Isso é muito importante. Certo, professor. O papo tá muito bom, mas por hoje é só, viu, galerinha? Não percam o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até breve. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. A partir de agora, você, aluno ouvinte do 7º ano, confere mais um programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. E você estará na companhia da professora Sandra Souza. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu sou a professora Edilene Borges e também vou estar na sua companhia. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, roteiro de perguntas está ok, definição do lugar ok. O que está acontecendo, professora? Hoje iremos falar de um assunto muito gostoso e precisamos verificar se o que vamos usar está tudo ok. E que assunto é esse, professora? Vamos falar sobre o gênero textual entrevista. Ah, agora está explicado. Se formos entrevistar alguém pela rádio, devemos verificar se o microfone está legal e não podemos esquecer de anotar as perguntas que iremos fazer, o qual chamamos de roteiro. Exatamente. A entrevista é um texto jornalístico em que uma pessoa de destaque fala de sua vida pessoal ou profissional e dá sua opinião sobre determinados assuntos. Na entrevista, duas pessoas marcam um encontro onde uma delas faz as perguntas e a outra responde. Não necessariamente na rádio, pode ser aí mesmo, na sua casa. Você escolhe quem entrevistar e sobre que assunto quer saber. Professora, nesse gênero textual, quem faz as perguntas é o entrevistador e quem responde é o entrevistado. Entendi, professora. Você chamou a entrevista de gênero textual. O que é gênero textual? Gêneros textuais são estruturas relativamente estáveis de composição com as quais realizamos intervenções sociais, tanto por escrito quanto por meio da fala, ou seja, os gêneros são as ferramentas, os instrumentos que utilizamos para podermos exercer os atos comunicativos em geral. Então, uma mensagem via WhatsApp, e-mails, produção de reportagens, entrevistas, contos, páginas de diário, receitas de bolo, bula de remédio, artigos científicos, seminários, teses, tudo isso são gêneros textuais? Exatamente. E todos possuem uma finalidade, ou seja, a intencionalidade pretendida pelo discurso que os compõe. Tais finalidades se divergem dependendo do objetivo proposto pelo emissor mediante o ato comunicativo. Entendi. Uma receita de bolo, por exemplo, vai te ensinar quais ingredientes usar e como preparar. Ou seja, a finalidade é instruir como preparar o bolo. Mas e a entrevista? A entrevista é um texto originado do discurso direto daquela pessoa que se chama de entrevistado. O entrevistado fornecerá ao entrevistador informações e conhecimentos que possui por meio de um roteiro esquematizado pelo entrevistador, de acordo com o que ele pretende com a entrevista. Professora, você falou em discurso direto, mas quanto à linguagem, como pode ser a linguagem durante uma entrevista? A linguagem pode ser formal e informal. E qual é a diferença entre linguagem formal e informal? A diferença da linguagem formal e informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar. A linguagem formal está ligada ao uso das normas gramaticais, enquanto a linguagem informal é mais livre e espontânea, sendo mais utilizada em situações do cotidiano.
A entrevista é uma conversação que pode envolver 2 ou mais pessoas. A partir dela, podemos conhecer e desvendar nossas curiosidades sobre as pessoas, envolvendo o que elas fazem, pensam ou mesmo sonham. Então, quem vamos entrevistar hoje? William Bonner, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, Faustão? Calma aí, não vamos tão longe não. Não vamos entrevistar a Rede Globo todinha não, professora. Vamos devagar. Que tal uma entrevista com o Léo Cunha? Seria muito interessante. Mas antes vamos ouvir essa dica de entrevista. Bom dia, está no ar o Jornal 306 News. O tema de nossa reportagem hoje será a entrevista. Você sabe o que é uma entrevista? A nossa repórter Chiara Dornelas está nas ruas para perguntar o que as pessoas sabem sobre entrevista. Estamos aqui no Parque Municipal para perguntarmos às pessoas se elas sabem o que é uma entrevista. Olá, você sabe o que é uma entrevista? Não sei. Edson, você sabe o que é uma entrevista? Uma entrevista, para mim, na minha opinião, é você relatar sobre algum fato, algum acontecimento que ocorreu, dando detalhes de tudo que aconteceu naquele momento. Muito obrigada. Voltamos ao nosso estúdio. Estamos aqui no estúdio com a professora Kátia, que vai nos responder algumas perguntas sobre o que é uma entrevista. Bom dia, professora Kátia. Bom dia. Professora Kátia, o que é uma entrevista? Uma entrevista é uma conversa entre 2 pessoas onde o entrevistador quer saber algumas informações ou opinião de quem está sendo entrevistado. Quais são as características de uma entrevista? A entrevista geralmente é composta de perguntas e respostas. A entrevista ela tem algumas perguntas curtas e simples com o objetivo de tirar informações sobre um assunto abordado. Onde podemos encontrar esse tipo de diálogo? Bom, a entrevista geralmente a gente pode ver em jornais de televisão, jornais escritos, podemos ver algumas entrevistas na internet, algumas entrevistas também em lojas, onde você vai comprar algum produto e no final o vendedor pergunta o que você achou sobre o produto. Fale sobre alguns tipos de entrevista. Bom, como eu já dei um exemplo, existe a entrevista que pode ser feita em loja, existe a entrevista coletiva, que a gente chama, onde, por exemplo, um jogador de futebol dá uma entrevista para vários repórteres ao mesmo tempo, várias pessoas fazendo perguntas para uma pessoa só. Existe também a entrevista que ela pode ser escrita, onde você entrega um questionário para uma pessoa e ela responde ali o que você está perguntando e depois te devolve. Existem vários tipos de entrevista, pode ser feito na rua, pode ser feito por telefone, alguém liga para sua casa para saber o que você acha de determinado produto. Obrigada. Por nada, bom dia. Pois é, já vi que esse assunto ainda vai render muito, então melhor deixar o resto dessa conversa para a próxima aula. Mas calma aí, que antes de finalizar o nosso programa, temos uma atividade para casa. Você, aluno ouvinte do 7º ano, fará a leitura da primeira entrevista que consta no seu material impresso, no componente curricular de língua portuguesa. A entrevista Serginho Groisman entrevista uma adolescente, nas páginas 5, 6 e 7. Isso mesmo, faça somente a leitura. Em seguida, viaje nas informações desse novo gênero textual. Fiquem em paz, até mais. Um abraço, galerinha. Está no ar o programa Espalhando Saberes de História. Alô, alô, ativo ouvinte! Você que está ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Vale do Canindé e FM Educativa Cristo Rei, aquele abraço. Aqui quem fala é o professor Homero Martinho. E a professora Vanderleia Souza. A Rádio Educativa Cristo Rei e a Vale do Canindé leva até você, meu aluno da Rede Municipal de Ensino da cidade de Oeiras, mais um programa da série
Espalhando saberes de história. A partir de agora, você confere aqui nas ondas médias da nossa rádio mais um programa que deixará você conectado ao saber. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. É um prazer enorme estar contigo. Você está acompanhando a programação 10 do seu rádio? Para você ficar conectado ao saber, você precisa abrir o material no componente curricular de História. Como sei que você já está com o material em mãos, observe, meu aluno, que o tema principal da nossa apostila é as civilizações hidráulicas, Egito e Mesopotâmia e o bode na cultura hebraica. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do Ribeirão. Professor Homero Martinho, mas iremos trabalhar Egito, Mesopotâmia e o bode na cultura hebraica. Tudo isso em apenas uma aula? Calma, professora Vanderleia. O nosso objetivo principal é fazer com que o nosso aluno compreenda todo o conteúdo. E para que isso aconteça, dividiremos esse assunto em 5 aulas. Nessa primeira aula, abordaremos o tema Civilização Hidráulica, Mesopotâmia. Se você observar bem a nossa apostila, vem com 4 textos. Iremos trabalhar o texto 1 do nosso material impresso. Que legal! Tenho certeza que dessa forma, meu aluno, você irá aprender muito mais. Mas explique para o nosso aluno o que é uma civilização e por que ela é hidráulica. Civilização é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo, mediante a construção de cidades. Em resumo, meu aluno, civilização é um conjunto de cidades habitadas por um mesmo povo, ou até mesmo por diferentes povos. A Mesopotâmia e o Egito Antigo foram chamadas de civilizações hidráulicas, pois só foi possível o desenvolvimento de cidades nessas duas regiões porque as águas dos rios beneficiavam a população. A palavra Mesopotâmia deriva do grego que quer dizer terra entre rios. Situava-se entre os rios Eufrates e Tigre e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Localizada no Oriente Médio, atualmente essa histórica região constitui o território do Iraque. Teresina, a capital do estado do Piauí, também foi apelidada de Mesopotâmia brasileira, por ser banhada por 2 rios, Poti e Parnaíba, que se encontram ainda dentro da cidade, para então seguirem juntos em direção ao Oceano Atlântico. A Mesopotâmia ficava localizada onde hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. E foi graças aos rios que os povos mesopotâmicos puderam desenvolver a agricultura e a pecuária, pois os rios deixavam o solo fértil. Com o solo fértil e a disponibilidade de água, o homem começou a plantar e a criar animais. Assim, não precisava mais ficar caçando o que comer e se mudando sempre que a comida acabava. Agora o homem podia se fixar em um lugar, ou seja, passou a ser sedentário. Foi assim que começaram a surgir aldeias, vilas e cidades. Tais rios saciavam a sede das pessoas, mas também serviam de meio de transporte. Além disso, e o mais importante, as águas dos rios serviam para irrigar as plantações. Que legal ter você com a gente aqui na escuta do nosso programa, principalmente você, meu aluno do 7º ano,
que nos escuta na zona rural da cidade de Oeiras. A população mesopotâmica nasceu através das conquistas de dois principais povos, os sumérios e os acádios. Depois deles que se formaram outros, como os amoritas, assírios e caldeus, conforme você pode observar no quadro, no material de vocês, que fala sobre as civilizações mesopotâmicas. As primeiras cidades da civilização mesopotâmica, Ur, Uruk e Nippur, foram construídas pelos sumérios. Eles são os autores das grandes construções hidráulicas que aproveitavam os pântanos, inibiam as inundações dos rios e garantiam água nos períodos de seca. Além disso, foram os inventores dos registros escritos. A linguagem suméria foi transformada pela escrita cuneiforme, um tipo de escrita que utilizava símbolos para representar objetos e conceitos. Com o passar dos anos, os desenhos foram adaptados para um grupo de sílabas. As informações eram escritas em blocos de argila por um objeto conhecido como cunha, por isso a definição de cuneiforme. Caso quisessem que esses registros fossem guardados, bastavam assar as placas. A organização política era de cidade-estado, na qual eram administradas por sacerdotes e um chefe militar chamado de patesi. Eles criavam as leis, cobravam os impostos, as sementes serviam como moeda e supervisionavam as obras em volta das cheias dos rios, canais de irrigação e drenagem. Os acádios eram seminômades. Migravam nos momentos em que precisavam expandir plantações, pastos e nas estações de maior escassez. Que legal ter você com a gente aqui na escuta do nosso programa. Esta é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Continue sintonizado no nosso programa. Aqui você aprende muito mais. Os amoritas, também chamados de antigos babilônios, invadiram as áreas habitadas pelos acádios e, com o passar do tempo, acabaram controlando outras cidades da Mesopotâmia. O conjunto de leis que ordenava esse império ficou conhecida como Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, no qual apresentava várias penalidades de acordo com o tipo de infração cometida. O conjunto de leis também aplicava que se um homem arrancar o olho do outro, este deverá também ter o olho arrancado. Se o caso envolvesse dentes quebrados de alguém, quem causou também deveria ter esse fim. Daí o nome da tal famosa lei do olho por olho, dente por dente. É uma das frases feitas mais repetidas pelo mundo. Além de Hammurabi, a civilização babilônia foi governada por Nabucodonosor. Ele ordenou a criação dos jardins suspensos e da Torre de Babel, além da conquista de Jerusalém. De todos os povos da civilização mesopotâmica, os assírios ganharam destaque pelo poder, especialmente na fabricação de armas. Sua principal maneira de conquistar e expandir terras era por meio de guerras, sendo bastante cruéis com as populações derrotadas. Os caldeus eram liderados por um rei, considerado soberano e divino, que também comandava o exército e os sacerdotes. As principais bases econômicas eram a agricultura, mineração e comércio. Além disso, foram os pioneiros no manuseio do ferro. Com relação à religião, eles eram politeístas. Finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades referentes ao texto 1. Na próxima aula iremos trabalhar o texto 2. Um abraço em cada um de vocês e até o próximo encontro.